11 dias depois do início do torneio de futebol mais ambicioso alguma vez organizado em solo americano, os resultados quase se tornaram secundários. 3 países já estão a caminho de casa, eliminados da competição, mas a verdadeira história, aquela que os comunicados da FIFA nunca vão contar, está a acontecer em terminais de aeroporto, gabinetes do governo, postos fronteiriços e ruas das cidades, longe de qualquer relvado. Este era suposto ser o Mundial que mudaria tudo. 48 seleções, 3 países anfitriões, 104 jogos distribuídos por 16 cidades, de Vancouver à Cidade do México. A FIFA chamou-lhe o maior torneio da história da humanidade antes de uma única bola ter sido tocada. Disse-o com a confiança de quem passou anos a preparar o desfecho. O que não preparou, ou pelo menos escolheu ignorar, foi o ambiente político que a esperava quando o torneio finalmente chegou. Comecemos pela fronteira. Porque é aí que esta história começa, e é aí que ela regressa vezes sem conta. Omar Abdulkadir Artan tem 34 anos. Passou anos a subir na arbitragem africana, conquistando a reputação que leva um árbitro à lista de elite da FIFA, composta por 52 nomes. Tinha um visto americano válido, tinha as credenciais da FIFA, tinha uma nomeação confirmada para arbitrar um jogo do Mundial, viajou da Somália para Istambul, apanhou um voo de ligação e aterrou no Aeroporto Internacional de Miami a 9 de junho. Nunca passou pela alfândega. O Departamento de Segurança Interna disse à Al Jazeera que foi considerado inadmissível devido ao que descreveu como preocupações de verificação. Em concreto, por estar associado a pessoas suspeitas de ligações a organizações terroristas. Sem acusações, sem julgamento, sem recurso à porta de entrada, apenas um carimbo e um voo de regresso. Artan tornou-se o primeiro árbitro da história do Mundial a ser fisicamente afastado do torneio antes de poder pisar um relvado. Andrew Giuliani, chefe da Task Force da Casa Branca para o Mundial da FIFA e filho do antigo presidente da Câmara de Nova York, defendeu a decisão sem hesitar. Disse aos jornalistas que a administração tinha a responsabilidade de colocar a segurança acima do calendário desportivo. A FIFA emitiu um comunicado a expressar desapontamento e disse estar a trabalhar com as autoridades americanas para encontrar soluções. A solução, ao que parece, foi encontrar um substituto e seguir em frente. Mas Artan é apenas um nome numa lista que vinha a crescer desde antes de o torneio começar. O Iraque enviou a sua seleção nacional para os Estados Unidos. Na delegação viajava Ayaan Hussein, avançado titular e um dos jogadores em quem a Federação Iraquiana de Futebol confiava para representar o país na sua campanha mundialista mais importante em décadas. Hussein foi retido na fronteira durante 7 horas. As autoridades americanas examinaram-lhe o telefone, revistaram os documentos, fizeram perguntas. Acabou por ser autorizado a entrar. O fotógrafo da equipa que viajava com a delegação iraquiana, não. A entrada foi-lhe recusada por completo. Não foi tornada pública qualquer explicação. O registro visual da histórica presença do Iraque no torneio ficará com uma lacuna impossível de preencher, porque a pessoa responsável por a preencher foi recusada à porta pela política fronteiriça do país anfitrião. Isto não é um acidente, é uma política. 39 países estão atualmente sujeitos a uma proibição total ou parcial de viagem aplicada pela administração Trump. Para 19 desses países, o Departamento de Estado suspendeu por completo a emissão de vistos. 4 das 48 seleções que competem neste Mundial, Irão, Haiti, Senegal e Costa do Marfim, estão abrangidas por proibições de viagem ativas dos Estados Unidos. Os seus cidadãos não podem viajar para as cidades anfitriãs americanas para ver jogar as próprias seleções. Adeptos de dezenas de outros países participantes enfrentam prazos de processamento de vistos que vão de 3 a 6 meses, sem garantia de aprovação mesmo depois de voos reservados e hotéis pagos. A Alemanha emitiu um aviso formal de viagem antes do início do torneio, desaconselhando seus cidadãos a viajar para os Estados Unidos. O Reino Unido fez o mesmo. O Equador condenou publicamente as operações americanas de fiscalização migratória. Não são estados adversários a fazer teatro político. São aliados de longa data a decidir que o conselho oficial aos seus próprios cidadãos deve ser pensar 2 vezes antes de entrar num avião para a América do Norte.
A ACLU alertou que um visto válido ou uma autorização de viagem já não garante a entrada e que os agentes das alfândegas e proteção de fronteiras mantêm ampla discricionariedade para deter, interrogar ou recusar qualquer viajante em qualquer ponto de entrada. Relatos de rastreios invasivos de redes sociais e buscas sem mandado a dispositivos eletrônicos em aeroportos circulavam desde antes de ser jogado o primeiro encontro. A Human Rights Watch publicou em abril de 2026 um guia para jornalistas que cobrem o torneio, descrevendo aquilo a que chamou um clima de medo em torno do evento. No mesmo documento, catalogou a resposta fraca da FIFA aos riscos criados pela fiscalização migratória americana e chamou a atenção para um padrão de compromissos de direitos humanos por cumprir, tanto da FIFA como das cidades anfitriãs. Esses compromissos merecem atenção, porque representam o acordo original que tornou este Mundial possível. Quando os Estados Unidos, o Canadá e o México receberam conjuntamente o torneio de 2026, a FIFA declarou publicamente pela primeira vez na sua história institucional que critérios de direitos humanos seriam integrados no processo de candidatura. As cidades anfitriãs tiveram de assinar compromissos vinculativos. Atlanta comprometeu-se a aumentar o salário horário dos trabalhadores do torneio para $17,50. Dallas prometeu combater o tráfico de seres humanos. Vancouver apresentou uma política de tolerância zero contra a discriminação. Não eram sugestões nem aspirações, eram documentos assinados, entregues como parte do dossiê oficial da candidatura. Em março de 2026, a Anistia Internacional publicou um relatório formal no qual descrevia aquilo que caracterizou como uma emergência de direitos humanos nos Estados Unidos. Citava a aplicação abusiva da política migratória, operações de detenção em massa e a criminalização do protesto como traços definidores do ambiente atual. Tudo isto no preciso momento em que a FIFA celebrava publicamente essas mesmas cidades anfitriãs pelo seu compromisso com os direitos humanos. A distância entre os documentos assinados e a realidade vivida no terreno não é uma questão de interpretação, é uma questão de política. A resposta da FIFA a essa distância tem sido constante. Mantém o calendário, expressa preocupação através de comunicados cuidadosamente redigidos, diz que está a trabalhar com as autoridades competentes, depois realiza uma conferência de imprensa sobre os recordes de assistência esperados. Olhemos agora para o que acontece no México. Guadalajara, uma das cidades anfitriãs designadas do Mundial, foi abalada pela violência do crime organizado nos meses anteriores ao torneio. Em fevereiro de 2026, uma operação conjunta das forças de segurança mexicanas e de meios de inteligência americanos resultou no assassinato de um importante líder de cartel. A resposta das redes criminosas foi rápida e deliberada. Infraestruturas públicas foram atacadas, veículos foram incendiados, autoestradas que ligavam pontos-chave da cidade foram interrompidas. A 1 de junho, vários projetos rodoviários e de metro na vizinha Monterrey continuavam inacabados. Obras de renovação ainda decorriam no exterior do Aeroporto Internacional de Monterrey, menos de 2 semanas antes do apito inicial. No dia de abertura na Cidade do México, a Coordenação Nacional dos Trabalhadores da Educação, um grande sindicato de professores, organizou uma manifestação junto ao Estádio Azteca. A exigência era concreta. A presidente Claudia Sheinbaum tinha de cumprir as promessas de reforma das pensões feitas durante a campanha eleitoral, mas o protesto alargou-se quase de imediato. Familiares de pessoas desaparecidas juntaram-se, coletivos de mulheres marcharam, grupos de mães buscadoras que há anos procuram familiares desaparecidos durante a longa guerra do México contra a droga levaram faixas até a porta do Mundial. Decorações montadas à volta do estádio foram vandalizadas. Os protestos continuaram durante todo o jogo de abertura, a menos de 100 metros do local onde as equipas aqueciam. 3 países anfitriões, 3 ambientes de crise completamente distintos. Uma organização a dizer ao mundo que tudo decorre conforme o previsto. A situação envolvendo o Irão pertence a uma categoria própria e vale a pena parar um momento para entender exatamente o que aconteceu. Durante meses antes do torneio, jogadores iranianos, equipa técnica e pessoal de apoio viveram num limbo burocrático. Autorizações de entrada foram recusadas a membros do staff. Decisões sobre vistos foram adiadas sem explicação.
O centro de estágio, inicialmente atribuído ao Irão, no Arizona, foi transferido por completo. A equipa foi redirecionada para Tijuana, do outro lado da fronteira, no México, quando ainda não era claro se os próprios jogadores receberiam os vistos necessários para entrar em cidades americanas e disputar os seus jogos. O ministro iraniano do Desporto, Ahmad Donamali, declarou publicamente que o tratamento dado ao seu país equivalia à discriminação com clara motivação política. Os vistos dos jogadores chegaram finalmente 7 dias antes da abertura do torneio. 7 dias. Depois de meses de incerteza, da mudança do centro de estágio e das recusas ao staff, a Seleção Nacional de Futebol do Irão soube que iria realmente competir no Mundial menos de 2 semanas antes do primeiro jogo. Depois, os jogos começaram, e a política seguiu-os para dentro do campo. Adeptos iranianos em Los Angeles levaram bandeiras do leão e do sol para o estádio, desafiando diretamente uma proibição da FIFA sobre esse símbolo. Vaiaram o hino nacional iraniano atual e cantaram em vez disso a versão anterior a 1979, a versão de antes da Revolução Islâmica. O estádio tornou-se, em tempo real, um palco de expressão política que o governo iraniano viu como um acto de dissidência organizada. Donamali respondeu a 10 de junho declarando publicamente que a equipa iraniana poderia retirar-se por completo dos restantes jogos se bandeiras não oficiais ou cânticos contra a seleção continuassem dentro de recintos sancionados pela FIFA. A posição da FIFA foi manter a política existente e encorajar todas as partes a respeitar o enquadramento do torneio. Mas a FIFA já tinha mostrado como esperava gerir a expressão política neste torneio. Antes do início da fase de grupos, a FIFA publicou uma regra que proibia os jogadores de tapar a boca em campo. O objetivo declarado era impedir que os jogadores comunicassem mensagens de protesto aos colegas de uma forma que não pudesse ser observada pelos oficiais. O paraguaio Miguel Almirón tornou-se o primeiro jogador da história do Mundial a receber um cartão vermelho ao abrigo desta nova regra, expulso durante um jogo contra a Turquia. A implicação extraordinária deste momento não deve passar despercebida. A FIFA tinha antecipado que os jogadores usariam comunicação encoberta para expressar discordância e, em vez de enfrentar as condições que geravam essa discordância, escreveu uma regra para criminalizar o gesto em si. O torneio antecipou o protesto com tanta precisão que legislou contra o acto físico de sussurrar. No lado oeste africano desta história, a situação é igualmente dura. Adeptos da Costa do Marfim e do Senegal, duas nações com culturas futebolísticas fortes e apaixonadas, foram informados explicitamente por autoridades americanas de que não eram elegíveis para viajar para os Estados Unidos e assistir aos jogos das suas seleções. Estes são resultados documentados. Os adeptos sabem quem são, as suas equipas sabem quem falta nas bancadas. A situação do Haiti tem um peso particular. A seleção nacional haitiana qualificou-se para este Mundial pela primeira vez desde 1974. É o tipo de momento que marca uma geração de adeptos num país que suportou dificuldades extraordinárias nas últimas décadas. Os adeptos haitianos foram impedidos de entrar nos Estados Unidos para o testemunhar. Viram de casa. Os seus jogadores entraram no relvado de um estádio americano e competiram sem as pessoas que tinham esperado 52 anos para ver isso acontecer. A matemática da eliminação está agora fechada para 3 países. O Haiti está fora, a Turquia está fora, a Tunísia está fora. São as 3 primeiras nações eliminadas do Mundial de 2026. E quando a história deste torneio for escrita, essas eliminações ficarão provavelmente como notas de rodapé. As histórias que vão definir este Mundial são as que acontecem longe do campo. Um árbitro somali que passou a carreira a chegar ao nível mais alto da sua profissão, impedido de entrar na fronteira americana, apesar de ter toda a documentação exigida. Um avançado iraquiano retido durante 7 horas enquanto agentes fronteiriços lhe revistavam o telefone. Um fotógrafo iraquiano recusado por completo, com a sua missão profissional tornada impossível pela política fronteiriça do país anfitrião. Iranianos a viver em Los Angeles a cantar um hino proibido dentro de um estádio americano, enquanto o seu próprio governo ameaçava retirar a equipa por causa do ruído. Um jogador paraguaio a receber o primeiro cartão vermelho da história dos mundiais por tapar a boca. Professores e mães a marchar junto ao estádio Azteca no dia de abertura, enquanto a violência dos cartéis pairava sobre outra cidade anfitriã
algumas centenas de quilômetros a norte. A Alemanha a dizer aos seus cidadãos que pensem bem antes de voar para um país que recebe o maior evento desportivo do mundo. Por baixo de tudo isto, há uma história institucional mais ampla, que não começa em junho de 2026, mas recua mais de uma década. A relação da FIFA com a controvérsia política não é nova. A organização, que agora se apresenta como defensora dos direitos humanos, é a mesma instituição que passou boa parte dos anos 2000 como alvo de uma das mais extensas investigações de corrupção da história do desporto internacional. Em 2015, procuradores federais americanos tornaram públicas acusações contra 14 atuais e antigos responsáveis da FIFA por crimes que incluíam associação criminosa, fraude eletrônica e branqueamento de capitais. Centenas de milhões de dólares em subornos mudaram de mãos durante décadas em troca de direitos de organização de torneios e contratos de transmissão. Essa investigação foi conduzida pelo FBI e pelo IRS, o mesmo governo americano que agora restringe vistos para participantes no torneio. O presidente da FIFA, à época, Sepp Blatter, demitiu-se poucos dias depois das acusações. Michel Platini, amplamente visto como favorito para lhe suceder, foi afastado por completo do futebol depois de as autoridades suíças concluírem que tinha recebido de Blatter um pagamento de 2 milhões de dólares sem base contratual legítima. A dimensão do escândalo chegou a todos os cantos da organização, desde dirigentes do futebol caribenho a executivos de marketing e vice-presidentes que tinham dirigido a FIFA durante décadas. O período de reformas que se seguiu produziu novos enquadramentos éticos e uma nova política de direitos humanos, a mesma política integrada no processo de candidatura de 2026. Gianni Infantino tornou-se presidente da FIFA em 2016 com uma plataforma de reforma institucional. Desde então, tornou-se uma das figuras mais polarizadoras da governação desportiva mundial, criticado de forma constante por organizações de direitos humanos por dar prioridade às receitas e às relações políticas em detrimento dos princípios que a sua organização afirma defender publicamente. A sua resposta à crise crescente em torno deste torneio tem sido inteiramente coerente com esse perfil. Em maio de 2026, uma coligação de organizações de direitos humanos, grupos de adeptos e sindicatos escreveu a 19 patrocinadores corporativos da FIFA a pedir aquilo a que chamou uma trégua do ICE, um pedido formal para que a administração Trump suspendesse operações de deportação e detenção nas cidades anfitriãs do Mundial e nas zonas em redor durante todo o torneio. A carta foi enviada a empresas como a Adidas e a Coca-Cola, que representam milhares de milhões de dólares em receitas de parceria para a FIFA. A Human Rights Watch publicou a 10 de junho uma declaração a apelar aos patrocinadores para que usassem a sua influência e descreveu o torneio como decorrendo sobre um pano de fundo de rusgas migratórias em massa e exclusão sistemática de adeptos. Os patrocinadores não deram resposta pública. A postura da administração Trump durante toda a preparação do torneio foi coerente com a sua agenda mais ampla. America First não faz pausa por causa de um calendário desportivo. Uma exigência de caução de visto até 15 mil dólares para certos visitantes foi parcialmente dispensada nas semanas anteriores ao torneio como gesto de boa vontade. Mas a arquitetura de fiscalização de base manteve-se intacta. As operações do IRACI continuaram. As rusgas continuaram. A ACLU publicou orientações alertando que mesmo viajantes com documentação válida podiam ser detidos, revistados ou recusados ao critério de agentes alfandegários individuais e que contas de redes sociais estavam a ser ativamente analisadas como parte do processo de admissão. O que torna a edição de 2026 singularmente complicada é ser ao mesmo tempo o maior mundial da história por quase todos os critérios mensuráveis e o mais politicamente carregado. A expansão de 32 para 48 equipas foi a grande conquista de Infantino. Trouxe novos mercados televisivos e novas receitas de transmissão. Também trouxe nações cujos adeptos e responsáveis tinham muito mais probabilidade de encontrar uma fiscalização migratória americana agressiva do que delegações da Europa Ocidental. A matemática da inclusão chocou diretamente com a matemática da exclusão.
O formato alargado significava que países como Senegal, Costa do Marfim e Haiti competiam num torneio realizado num país cujo governo tinha formalmente classificado seus cidadãos como inadmissíveis. A FIFA celebrou o formato como símbolo do alcance global do futebol. As proibições de viagem que receberam várias dessas mesmas delegações não constavam do comunicado de imprensa. A Ronda dos 32 começa a 28 de junho. A final está marcada para 19 de julho no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Daqui até lá, o ambiente político que definiu os primeiros 11 dias não vai mudar. As políticas de fiscalização não vão fazer pausa. As proibições de viagem não vão ser levantadas. Todos os torneios produzem momentos que passam a fazer parte permanente da memória do futebol. Um golo que ninguém esquece, uma surpresa que ninguém viu chegar. Esses momentos são reais e vão acontecer, mas vão acontecer dentro de um quadro que excluiu certos adeptos antes do primeiro apito, deteve certos jogadores antes de chegarem aos hotéis e enviou pelo menos um oficial de jogo de volta para casa a partir de um aeroporto, sem explicação. A pergunta sobre se a credibilidade da FIFA sobreviverá intacta a este torneio não é retórica, é operacional. Contratos para o Mundial de 2030, distribuído por 3 continentes, já estão a ser negociados. A edição de 2034 foi atribuída à Arábia Saudita, decisão que gerou a sua própria vaga de críticas em matéria de direitos humanos. A organização que toma essas decisões é a mesma que assinou compromissos vinculativos para cidades anfitriãs americanas e depois manteve o calendário enquanto esses compromissos eram sistematicamente incumpridos. 11 dias passados, 33 por cumprir. O marcador diz quem está a ganhar os jogos. Tudo o que acontece fora do estádio diz algo completamente diferente sobre o que este torneio já custou e sobre quem já pagou por ele.